A todos, graça e paz. Jesus Cristo é a esperança daqueles que já nasceram de novo. Esta esperança é sobre a vida espiritual que será vivida na eternidade com Deus, onde Deus já tem uma herança espiritual reservada para todos. Enquanto estamos neste mundo, Deus tem agido com misericórdia e nos dado alegria espiritual para suportarmos as tribulações desses dias maus. Mas, independente dessas tribulações, os eleitos de Deus serão santificados em espírito e em verdade para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos oriente a cada momento pela Tua santa palavra. E agora, em espírito de gratidão, vamos ouvir a Tua santa palavra. Te pedimos que o Senhor afaste de nós o inimigo, para podermos ouvir claramente a Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 21. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejavam olhar para dentro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido previamente antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estarem em Deus. A respeito do plano misterioso de Deus para a salvação do pecador, podemos, de acordo com os versículos que acabamos de ler, dividi-lo em 4 partes, sendo eles: primeiro, os profetas inquiriram sobre Cristo, versículo 10 ao 12. Segundo, chama os crentes ao domínio de si mesmos, versículo 13 a 17. Terceiro, seu custo infinito, versículo 18 e 19. E quarto, conhecido previamente antes da fundação do mundo, versículo 20 e 21. Vamos ver então o primeiro ponto. Os profetas inquiriram sobre o Cristo, versículos 10 ao 12. A graça salvadora de Deus é centralizada em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem, pois os méritos de Cristo, através do sacrifício único e insubstituível, foram aplicados a todos os eleitos de Deus pelo Espírito Santo. Sobre esta graça salvadora de Deus, que é Cristo,
Os profetas buscavam conhecer cada vez mais, pois queriam saber quem seria o Cristo, aquele que viria dar a salvação para o seu povo. Vamos ver agora algumas referências bíblicas a respeito de Cristo, com relação à profecia e o cumprimento. Que Jesus seria o herdeiro do trono de Davi, profecia, Isaías 9:7, cumprimento, Mateus 1:1. Sobre o seu lugar de nascimento, profecia, Miqueias 5:2, cumprimento, Mateus 2:1. Que nasceria de uma mulher virgem, profecia, Isaías 7:14, cumprimento, Mateus 1:18. Sobre a matança dos meninos, Jeremias 31:15, cumprimento, Mateus 2:16. A fuga para o Egito, profecia, Oséias 11:1, cumprimento, Mateus 2:14. O desprezo por parte dos judeus, profecia, Isaías 53:3, cumprimento, João 1:11. Que seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11:12, cumprimento, Mateus 26:15. Que seria crucificado com pecadores, profecia, Isaías 53:12, cumprimento, Mateus 27:38. E sobre a sua ressurreição, profecia, Salmo 16:10, cumprimento, Mateus 28:9. Sua ascensão, profecia, Salmo 68:18, cumprimento, Lucas 24, 50 e 51. Estas são algumas, e existem várias outras profecias a respeito de Cristo. Veja a maravilha da obra salvadora de Deus. Pessoas diferentes que não se conheciam, morando em lugares diferentes e distantes, em épocas diferentes, profetizaram sobre o Cristo. Tudo isso é inspiração de Deus através do Espírito Santo nas vidas destes homens de Deus. Vamos ver então o segundo ponto. Deus chama os crentes ao domínio de si mesmos. Versículo 13 ao 17. Nestes versículos, Pedro está chamando os irmãos a serem perseverantes e constantes na graça de Deus. As razões que Pedro tinha para isto são as mesmas que nós temos hoje em dia, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas e devemos deixar tudo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A santificação é uma obra de Deus através do Espírito Santo na vida do regenerado, que acontece até a vinda do Senhor Jesus. A santificação é muito importante, pois sem ela é impossível ao homem agradar a Deus. Durante a santificação, a pessoa será purificada de toda impureza da carne e do espírito, e a santificação será aperfeiçoada no temor de Deus. A santificação não é uma opção na vida do regenerado, é uma ordem de Deus, pois o próprio Deus já havia dito em Levíticos capítulo 11, versículo 45: Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. E sendo uma ordem de Deus, com certeza ela será cumprida. Vamos ver então o terceiro ponto, seu custo infinito, versículo 18 e 19. A salvação é pela graça e é de graça, porém, para extinguir o pecado que havia no homem e dar ao homem a salvação, Deus pagou um altíssimo preço pelo resgate do homem. Jesus Cristo foi a oferta, a expiação do pecado. Jesus Cristo pagou com sua própria vida. Na antiga aliança, o sacerdote oferecia
o cordeiro em sacrifício e derramava o seu sangue sobre o altar para a remissão do pecado. Na nova aliança, na graça, Jesus Cristo é o sacrifício, cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário para a remissão do pecado. Vamos ler o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 3 a 5. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Vamos ver então o quarto ponto, conhecido previamente antes da fundação do mundo, versículo 20 e 21. Uma das profecias a respeito de Cristo é justamente sobre a preexistência antes da fundação do mundo. Está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Outra referência a respeito da pré-existência de Cristo está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Para concluirmos, o plano de salvação de Deus verdadeiramente é completo. Ele foi planejado por Deus desde antes da criação do mundo, nos mínimos detalhes, com relação à criação do homem, à queda do homem, às leis e a impureza do homem em cumprir as leis, a vinda de Cristo para a remissão do pecado e, por fim, a glorificação de Cristo e os eleitos de Deus na vinda de Cristo. Vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela graça salvadora em Cristo Jesus, pois sem Ele nada seríamos. Te pedimos que o Senhor não nos deixe cair diante das tentações e nos livre do mal. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém.